Eu queria fechar com você, Breno, trazendo a questão do Mauricídio, né? Ontem a gente teve o depoimento, na verdade, não teve o depoimento dele, né? Porque ele se manteve em silêncio lá na Polícia Federal, e hoje a expectativa é para o depoimento da mulher dele. Ah, inclusive, muita gente acreditou que ele falaria ontem, que ele não se mantivesse em silêncio durante todo o depoimento, mas por conta justamente desse silêncio há uma expectativa maior em relação ao depoimento da mulher, porque para não ver o marido talvez se dando mal nesse esquema todo por Bolsonaro, ela pode vir a dizer algo além. Como que você espera que seja? O que você espera que saia dessa investigação, inclusive? Olha, a gente não tem os elementos para fazer uma avaliação mais aprofundada do ponto de vista jurídico, tá? Que são dois universos diferentes. Você tem um universo político, e isso é muito claro do que se trata, né? Era uma gangue governando o país. Nós estamos falando de uma quadrilha que governava o país, uma quadrilha de pequenos larápios, né? Quer dizer, era uma quadrilha que a vida inteira se acostumou com os pequenos assaltos, os pequenos furtos, as pequenas roubalheiras. Isso não são nem ladrões qualificados, são ladrões desqualificados. Isso eu não tenho nenhuma dúvida do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, é uma outra conversa. Tá? Do ponto de vista jurídico, só há crime se há provas, só há criminoso se há provas. Então tem que haver provas em relação aos crimes que são atribuídos, pelo menos no funcionamento normal da justiça. Nós sabemos que a justiça nem sempre funciona na normalidade. Estávamos historicamente acostumados a que a justiça seja anormal contra a esquerda e os trabalhadores e os pobres e os pretos. Agora vamos ver se a justiça será normal ou anormal. Podemos ter essa jabuticaba, a justiça funcionando anormalmente contra a trupe do Bolsonaro. Não é o caso até o momento. Então, como não é o caso, ali você vai ter que ter provas de materialidade de um crime para ver condenações. A Michelle Bolsonaro, por exemplo, deu uma explicação. Não é ela que tem que provar a explicação dela. Vai ser a justiça, o promotor, a Polícia Federal e o Ministério Público que terá que provar que ela cometeu algum crime e que ela tem responsabilidade direta sobre esse crime. Sobre isso eu não saberia opinar. As informações disponíveis ainda são muito ralas, né? Não são suficientes do ponto de vista jurídico, e nem eu sou pessoa autorizada a isso, não sou advogado, mas me parece que ainda não há o cenário jurídico não é claro. O cenário político é muito claro, mas o cenário jurídico não é claro. Vai ter que se Vamos provar, por aguardar exemplo, então. Sim, no diga. caso específico do Bolsonaro, terá que se provar que ele sabia e que ele foi beneficiado conscientemente da falsificação da certidão de vacinação. Como é que isso pode ser provado? Mensagens entre Mauricídio e Bolsonaro. Se o Bolsonaro, ao ingressar nos Estados Unidos, utilizou a carteira falsificada. Até o presente momento não apareceu prova a esse respeito. E eu tenho a impressão que, como ele entrou nos Estados Unidos como presidente da República e já no final de 2022, o governo dos Estados Unidos não requeria mais o certificado de vacinação. Então, talvez essa prova não exista, de que ele tenha usado a carteira de vacinação. Então vai ter que ter provas. Politicamente, não há dúvidas, eu não tenho dúvidas do que aconteceu. Tá? Eu não tenho dúvidas da responsabilidade do Bolsonaro. Agora, juridicamente, repito, é uma outra história. Porque é isso, quando ele entrou como presidente e talvez não existisse essa requisição, e quando ele voltou, ou você mostrava a carteira de vacinação ou um teste feito com antígeno negativo até um dia antes, e se é que ele mostrou realmente o teste, não foi feito o uso da carteira de vacinação. Então, existem essas condicionantes Claro. aí para que ele tenha sido beneficiado por essa alteração. É.
Mas é isso. E temos que aprender a separar esses dois âmbitos, o âmbito político do âmbito jurídico. Se a gente junta esses dois âmbitos, a gente pode ter uma posição, digamos, um pouco deformada sobre o que vai acontecer, né? Sim. Vamos aguardar então. Logo mais a gente tem informações sobre esse depoimento da esposa de Mauro Cid, porque ele, se não está acontecendo, deve estar para acontecer agora nesse meio de tarde. Breno, muito obrigada pela participação. Sempre um prazer te receber por aqui, poder te ouvir. Um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, sempre às ordens da TVT. Para mim é sempre um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Um bom fim de semana. Obrigada. E um Um abraço. beijo, Breno. Até. Tchau, tchau. Obrigada.